Então agora nós vamos começar a mostrar como a gente faz um cestinho. Nós precisamos ter uma coisa que sirva de molde, nós precisamos dos canudinhos, né? Muitos canudinhos, dependendo do cestinho, mais ou menos 50 canudinhos. Agora nós vamos começar a montar o cesto. A melhor forma de começar a cestinha é com 3 canudinhos num sentido e 4 canudinhos no outro. Nós vamos agora colocar eles de tal forma que eles fiquem entrelaçados. Então, nós vamos começar a fazer um entrelaçado de canudinhos aqui, sempre cuidando para que eles fiquem bem entrelaçados, tá? Ó. Feito isso, nós vamos amassar os canudinhos e juntar eles para que eles fiquem bem pertinho. Aí, pegando um dos canudinhos do lado que nós temos 4, um desses aqui, nós começamos a tecer o fundo. E tecer o fundo, a gente vai fazendo assim, a gente pega o canudinho que está por baixo e passa por cima. Aí, ó, esse canudinho está por baixo, a gente vai passar ele por cima e assim por diante. Observem que esse canudinho começa a fazer a curva e ele vai dar sempre certo, ó. Ele termina por baixo de um, por cima de outro, por baixo do outro, por cima do outro, sempre vai dar certo, por baixo, por cima, porque nós acabamos com um número ímpar de canudinhos. Então, agora nós estamos chegando quase no fim. Então, observem que agora nós vamos começar a fazer, vamos ter que fazer a primeira emenda, tá? Então, para fazer a primeira emenda, nós vamos ter que pegar um canudinho novo, que ele cola na ponta do canudinho, bem pouquinha coisa, tá? E observe que eu deixei a ponta de propósito, a ponta mais larga para fora, porque é mais fácil de emendar, ó. Então agora, ó, emendado o canudinho, simplesmente eu vou continuar um por baixo, um por cima, ó. Ele vai por baixo, tá? Tudo isso pode ser ajustado depois, ele não precisa ficar muito exato agora no início, porque depois a gente pode ir ajeitando eles. Eu vou mostrar agora como a gente vai ajeitar. Agora esse canudinho vamos puxar para cá, que ele vai por baixo. Tá? Ó, esse vai por cima. Ó. Então, por baixo do próximo. Quando nós chegarmos no fim desse canudinho, mais ou menos, nós vamos ter um círculo. Aí a gente vai começar a pensar em posicionar os canudinhos de forma que eles fiquem bem posicionados. Quando a gente chega aqui, mais ou menos, a gente tem um tamanho quase igual ao fundo da nosso copinho, ó. Tá quase igual ao fundo, tá? Então agora tá na hora de ajeitar eles. E vocês observaram que eles estão meio espalhados, ó. Para um lado aqui tem mais, aqui estão meio juntos, tá? Então, esse é o canudinho de trançar. E os outros tem que ficar numa posição mais ou menos igual a um sol. Então eu desprezo esse aqui e vou organizar os outros para que eles formem como se fosse o desenho de um sol, tá? Ó, bem esparramadinhos, tá? Que aí o cesto vai ficar bem regular. Tá? Vamos chegar até emendar o próximo canudinho, aí nós vamos começar a usar a forma. Tá? Agora aqui a gente dá uma espichadinha nos canudinhos para que eles fiquem mais exato possível. E agora eu vou colocar isto em cima da minha forma. Ó. Agora eu estou com o tamanho da minha forma. Agora eu tenho que fazer isso, dobrar todos os canudinhos para que eu possa continuar a trama e agora ela não vai mais ser chata. Agora ela vai começar a dar a forma do cesto. Tá? Agora eu já começo a ter a parede que começa a subir. E agora é melhor começar a tramar utilizando o potinho, tá? Porque utilizando o potinho agora, a gente vai poder seguir seguir mais fácil a trama. Então, ó, observe, o que está por baixo vai por cima, o que está por cima vai por baixo. E é sempre assim, tá? Ó, esse aqui estava para baixo, agora ele tem que subir, tá? Então, ó, ele vem por cima. Esse aqui estava por cima, passa para baixo. Agora está na hora de emendar o outro canudinho. Aí quando eu comecei a cesta já, aí é melhor trabalhar com os canudinhos cortados para que eles não fiquem muito compridos e não atrapalhem o serviço de tramar. Tá? Então, corta eles um pouquinho maior do que o tamanho que da cesta que a gente vai fazer, que aí eles não vão atrapalhar
no serviço do tramado. E aí você pode trabalhar com o vasinho sempre virado, de boca para baixo, que é mais fácil da gente manter ele firme e apertadinho, tá? Sempre isso. Agora nós podemos dar uma parada, até tirar o nosso cestinho, e podemos ver, ó, que ele está bastante frouxo, ó, bastante aberto. Então agora é a hora da gente dar uma ajustadinha em todo ele, apertar bem, ó. Segura o canudinho da vertical e aperta bem ele, ó. Puxa bem, ó. Vai puxando todos eles para que o tramado fique bem apertadinho, porque senão o nosso cesto vai ficar muito aberto. Esse aqui passa por cima, esse aqui por baixo. Só que agora nós vamos emendar mais um, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a quantia de cola para que ele não desemende com facilidade, ó. Bem pouquinha cola, ó, bem pouquinha cola. Porque aí, quando apertado 4 ou 5 segundos, ele já vai ficar grudado, ele não vai escapar depois, ó. Então aperta 4 ou 5 segundos aqui, ele vai se colar e ele não vai escapar depois. Esse é o segredo de não deixar ele escapar, é segurar ele 4 ou 5 segundos com pouca cola. Muita cola sempre dá problema, tá? Agora eu vou continuar tramando até chegar à altura que eu quiser, e aí depois nós vamos retomar a gravação quando a gente estiver fazendo o acabamento, para vocês entenderem como faz o acabamento. Ó, agora eu tramei mais 2 canudinhos, então aqui foram 4 canudinhos para a parede e 7 canudinhos para fazer os raios. Agora eu estou terminando com o canudinho aqui, ó. O canudinho ficou atrás desse aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a fazer o acabamento. A maneira mais fácil de fazer o acabamento é afastar o segundo aqui e botar a ponta para baixo. Primeiro faz os de fora, depois os de dentro, tá? É mais fácil de fazer primeiro de fora. Ó, puxa aqui, ó, ele vai segurar preso aqui, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Ele vai estar aqui nessa posição, põe ele um pouquinho de volta, passa a cola, puxa e aperta. Feito isso, pode deixar essa ponta aqui ou pode cortar depois, tá? Pode cortar ou pode deixar, tá? Então, feito esse aqui, comecei o acabamento, tá? Agora eu vou pro seguinte, a mesma coisa, ó. Levanto o segundo, passo o canudinho por dentro. Tá. Passo o canudinho por dentro, tá? Volto um pouquinho, passo cola, puxo e aperto. O acabamento por dentro é igual ao de fora, só que assim, ó, a gente vai ter que dobrar ele para dentro. É mais difícil de cortar, por isso eu prefiro sempre cortar antes e dobrar depois, que aí dobra e coloca ele por baixo, tá? Ó, coloca ele por baixo, aí tá feito o acabamento. Depois qualquer pouquinho de cola vai segurar. A mesma coisa aqui, ó, corta ele aqui, tá? Levanta o lá de baixo, tá? E passa a ponta lá. Aí, ó, feito. Ó, feito isso, a gente pode cortar os de fora, tá? Corta eles o mais próximo possível aqui, para não ficar aparecendo muito. Ó. E, teoricamente, o cesto está pronto. Tá? Então, esse cesto foi feito na corrida, como exemplo, tá? Mas ele pode ficar muito mais bonitinho quando for bem feito. Tá? A alça, ela é muito simples de fazer, é uma trança que nem a trança que a gente faz no cabelo. Eu vou passar cola aqui e começar tramando o primeiro, tá? Então, eu coloquei eles aqui, tá? Ó, coloquei assim. Agora eu viro, eu gosto de trabalhar nesse sentido. Eu dou uma amassadinha nele e dobro para lá, tá? Aí, dou uma amassadinha nele e dobro para lá. E assim eu vou fazendo a trança, tá? Eu acredito que a alça já está tamanho suficiente, então nós vamos dar uma pausa. Então eu corto as pontas aqui, porque eu vou emparelhar agora a minha alça, tá? Vou ficar com a alça com uma ponta aqui, no outro lado também, tá? Vou cortar ela. E aí eu vou achar um lugar onde eu vou inserir a minha alça, tá? Normalmente
pega dois lados opostos. Eu gosto de pegar duas alças, a alça em passar em duas tramas aqui, porque ela vai ficar mais firme depois. Tá? Então, passo na primeira e passo na segunda. Tudo isso, depois a gente cola, tá? Aí eu pego simétrico do outro lado e vou achar um lugar onde eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui, vou levantar esse e levantar esse e fazer a mesma coisa. Observem que o papel ele é bem mole, tá? Então, enquanto eu estou fazendo, ele vai ficar deformado, vai ficar torto, vai ficar tudo que é coisa, tá? Ó, inseri na segunda, ó. Meu cesto tá todo torto, ótimo, tá? O cesto ele não vai ficar assim, porque depois eu vou ajeitar ele, vou endireitar ele, tá? Vou fazer um acabamento aqui em cima, e aí, quando for pintado com a tinta, a gente vai moldando ele e vai ajeitando, inclusive o fundo aqui, ó, ajeita ele direitinho, tá? E aí, quando eu faço o acabamento, eu posso pegar um canudinho um pouco mais largo. Eu vou fazer com um canudinho desse um pouquinho mais estreito, o acabamento em cima, mas dá para fazer com um canudo mais largo, fica mais bonito. Então aqui é passando cola e fechando, passando cola e fechando. Lembrando que a pressa é inimiga da perfeição. Eu estou tentando fazer com pressa e por isso não está ficando muito bonito, tá? Se eu quero um cesto muito bonito, eu tenho que fazer ele com um pouco mais de tempo. Ó, aqui eu corto ele, que ele se esconda por trás da alça. Aqui eu vou passar cola dos dois lados, tá? Afasto um pouquinho a alça e aperto aqui. Pronto. Aí então o acabamento vai ficar feito. Lembrem que um canudinho um pouquinho mais grosso daria um acabamento melhor no cesto. Então vocês podem ver aqui, ó, temos um acabamento bem razoável, apesar da pressa com que ele foi feito.